um projeto que está na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que é regulamentar a implantação de ciclovias na cidade. A proposta determina que as faixas para ciclistas só poderão ser instaladas quando não eliminarem espaço de estacionamento ou reduzir faixas de automóveis. Perdigão? E é com o vereador João Carlos Nedel, autor do projeto, que a gente conversa agora. Também está conosco o vereador Marcelo Esgarbosa, que defende o uso da bicicleta. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Conexão RS. Boa noite. Evidentemente, eu tenho certeza que nós dois defendemos o uso da bicicleta. Acontece que as ciclovias, elas fazem parte de um sistema de mobilidade urbana. E que em Porto Alegre nós temos 800 mil carros que circulam diariamente, certo, e aproximadamente 20 a 30 mil motocicletas também que circulam no mesmo espaço. E da forma que tem ocorrido a implantação de ciclovias, isso me preocupa muito, porque está retirando o espaço desses 800 mil carros e mais 20, 30 mil motocicletas e engarrafando ainda mais o nosso trânsito, como nós vimos aí na CIS Brasil. E veja, na CIS Brasil está prevista a implantação de uma ciclovia. E veja que problemas vão acontecer. Então a gente é a favor das ciclovias, mas elas devem ser precedidas de um planejamento. E isso tem ocorrido muito de improviso. Aqui em São Paulo, em Brasília, né, tem muito improviso. Então, o que o projeto prevê? O cumprimento do plano cicloviário e o cumprimento do plano diretor de desenvolvimento urbano. Sim. Marcelo, falamos junto agora, que escolhe uma cor. Vamos lá, Marcelo, a tua opinião. Bom, primeiro eu vou concordar numa parte que é que as ciclovias elas realmente são feitas sem um planejamento. Mas a rua ela tem um espaço que tem, né? Ela tem um espaço, tem um estacionamento do automóvel e tem a calçada. Cada vez menos estacionamento, né, Marcelo? Então teria que ter ainda cada vez mais, né? Cada vez menos, né? Mais ainda do menos, né? De menos lugares, porque então a cidade ela está consolidada assim. Então não tem mais um outro espaço. Então se você faz, como o projeto do vereador Nedel, de proibir que se retire faixa da rua, espaço da rua, e se retire estacionamentos de veículos, sobra a calçada. E aí são poucos lugares na cidade, muito poucos, que a calçada é suficientemente larga a ponto de se instalar uma ciclovia. Então, na verdade, esse projeto acaba por inviabilizar, né, em grande medida, a implementação dos 400 quilômetros que estão previstos no plano diretor cicloviário. Nós temos apenas 20 concluídos até agora, em 5 anos foram 20. Né? Muitos em cima da calçada, como é essa ideia, né? A Restinga, por exemplo, na Zona Sul, é em cima da calçada. Agora na Beira Rio, ali no gasômetro, estão pintando uma parte, né? Então ali onde as pessoas já caminham. Então um pouco já é essa lógica de tirar o espaço da calçada. Se passar a lei do vereador Nedel, aí sim, aí não pode mais tirar espaço da rua. Então, por exemplo, ciclovias como a José do Patrocínio, a Loureiro da Silva, ali, a perimetral, que é estreitinha, vai ter uns avanços sobre a calçada, mas aí já inviabiliza, né, total. Nós podemos mostrar, Marcelo, a gente tem algumas imagens de ciclovias. Isso, e eu vou aproveitar, antes de passar a palavra, perguntar na prática, né, para o vereador Nedel, como seria implantado essa nova ideia, esse novo projeto. Onde é que, vamos, antes da discórdia, vamos no ponto que concordamos, né? Onde é que está esse erro de planejamento? Por que está sendo feito assim tão improvisado? É uma pressão do executivo, uma pressão da população? Eu quero entender onde é que começa a raiz deste problema. Por que estamos pecando no planejamento? Na opinião de vocês. Eu entendo que é uma onda, né? E que parece que tem que haver ciclovias de qualquer forma. E já tem gente que diz, não, é melhor ter alguma coisa improvisada do que não ter nada. Né? Eu não concordo, eu acho que deve ter tudo planejado, porque o que me preocupa é a segurança dos ciclistas. Da forma como está sendo feito, as ciclovias não são seguras, vão acontecer acidentes, e isso nós temos que
que cuidar muito, não deixar que aconteça dessa forma, porque a vida é a coisa mais importante. Em primeiro lugar. Agora eu vou para a opinião de um ciclista que chegou até de capacete aqui, né? Não, eu tava hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Sim, é verdade. E aí eu saí de casa, fui fazer uma palestra em Alvorada, né, e voltei por dentro de Cachoeirinha e pensei, pô, no Dia Mundial Sem Carro eu não vou usar o carro, né? Tem ideia de quantos quilômetros tu rodaste? Não sei, mas foi um pouquinho demais. Mas é uma média de 18 a 25 quilômetros. De Cachoeirinha, de Alvorada até aqui. Então, né? até Alvorada, eu moro no Menino Deus. Sim. Mas, então, a gente estava dizendo o seguinte... Se você perguntou sobre o planejamento, onde é que falta o planejamento? É que não é tanto uma questão, pode-se dizer de planejamento, sim, mas é uma questão de decisão política. Quem você vai priorizar? E como a rua tem o tamanho que tem, e a calçada tem o tamanho que tem, e tem carros estacionados, tu vai ter que dizer onde é que tu vai cortar. Pelo projeto do vereador Nedel, acaba cortando na calçada, o que eu discordo. A não ser que a calçada seja muito larga, que permita, o que são pouquíssimas em Porto Alegre. Certo? Então é uma questão de decisão e nós não temos, infelizmente, um executivo que tome essa decisão de tirar os carros estacionados e fazer a ciclovia na rua. E por que tem que ser na rua? Porque a rua já foi construída para ter fluidez. Então o ciclista tem que ter no mínimo a mesma fluidez do motorista, senão você penaliza ele. Sim. Fazendo ciclovias que suba na calçada, coloca uma sinaleira só para o ciclista, vai, vem, zigue-zague na Ipiranga. A Ipiranga tem 5 mudanças de lado, vai ter Sim. quando ficar pronta. Então é uma quebra da directibilidade. Isso torna a ciclovia um lugar para o lazer, né? O sujeito está ali devagarzinho, passeando, né? E não tem problema, pode demorar uma meia hora a mais, uma hora a mais. Mas para quem usa no dia a dia, ela fica muito ruim. Então, e aí é decisão política. É um prefeito que diga assim, olha, faz para priorizar mesmo o ciclista. Então o vereador Nedel diz assim, estou preocupado com a segurança, mas aí com esse projeto ele inviabiliza muito das ciclovias, a maior parte delas, e aí elas não saem do papel e torna mais inseguro. Então eu não sei como ele pretende ser a favor do ciclista assim. Perguntar para você se vocês conhecem alguma outra cidade, por exemplo, do mundo que tenha implantado ciclovias que deram certo de uma forma não planejada, porque nossas ruas, nossas calçadas não foram planejadas para bicicleta, né? A nossa cidade não foi planejada. Ela é uma cidade antiga, sem planejamento. E até hoje o planejamento é muito difícil. Então é o seguinte, existe uma lei que todas os alargamentos de vias que vão acontecer, né, de Pires de Castro, na Vicente Monteja, no Oscar Pereira, lá em Ipanema, todas que serão alargadas, obrigatoriamente terão que ter ciclovias. Sim. E essas terão, e já existem projetos prontos. Acontece que no centro histórico, realmente nós temos dificuldade com as calçadas e as vias. Mas em outros locais, nós temos calçadas largas e ainda nós temos o recuo viário que pode ser utilizado. Não está sendo utilizado porque o recuo viário, o chamado recuo de jardim, que eles chamam, ele, se usado pelo poder público, deve ser indenizado. É uma desapropriação e aí tem custos. Então, está se fazendo pelo preço mais em conta. E isso vai prejudicar vidas e pessoas. Bom, Marcelo, na tua opinião, a forma que está sendo aplicada, né, usando as ciclofaixas da maneira que está hoje, também é uma tentativa? Tu acredita que, por exemplo, isso possa incentivar o uso de transportes alternativos, para que as pessoas também parem e se deem conta de que podem usar não só a bicicleta, como outros transportes, como transporte público, enfim? Na tua opinião, também tem esse caráter, não digo ideológico, mas de trazer uma nova ideia e perspectiva? Claro, então, assim, ó, já é comprovado, né? Os países que fizeram ciclovias, as pessoas começaram a andar, mas não só um pedaço daqui e ali, né? Então, por exemplo, onde será alargado rua? Sim, está na lei. Qualquer novo alargamento de rua, a lei de 2009 diz o seguinte, qualquer rua que seja alargada, qualquer obra viária tem que ter ciclovia. Mas olha o que aconteceu na Beira-Rio, foi quadruplicada e a ciclovia tirou o espaço do pedestre.
Então vejam que é um pouco falacioso isso. Mas eu concordo contigo, assim, ó, nós podemos viver um outro paradigma de mobilidade se nós tivermos as ciclovias. Já teve pesquisa em Porto Alegre que detectou que 85% das pessoas não usam mais a bicicleta por medo de serem atropeladas. E elas têm razão, né? Elas se sentem inseguras. Então tu precisa ter uma decisão como São Paulo está fazendo. São Paulo agora já instalou, está fazendo 30 km por mês, em média, 200 km até o final desse ano, até o final de 2015, 400 km. Em 2 anos farão 400 km de ciclovias. Então é esse tipo de... Claro que está gerando reações. Lá no bairro de Higienópolis, teve vários sujeitos que, justamente a ideia do vereador Nedo, está tirando espaço da rua, vai congestionar ainda mais. Mas eu diria que já está congestionado. Nós temos um aumento da frota de veículos e é bom a pessoa ter um carro. Eu tenho carro, acho importante ter o carro. O problema é como usar. Usar ele todo dia e a todo momento acaba gerando uma injusta ocupação do espaço público. É isso que eu questiono. Né? Antes de passar a palavra para o vereador Nedel, por favor, Perdigão, vamos abrir o contato com os nossos telespectadores. Vamos sim, você que está em casa pode participar do nosso debate através do telefone 51-3477-9105, vai entrar aqui com a gente ao vivo, tá certo? A pergunta é, você é a favor que as ciclovias acabem tirando espaço das faixas destinadas aos carros, aos veículos? 51-3477-9105. O vereador Nedel estava me apresentando um material. Por favor, vereador, se o senhor quiser completar essa observação sobre a perspectiva de mudança de transportes alternativos, a mudança de perspectiva hoje, que valoriza o carro. Isso a gente pode também combinar, né? A gente vem num processo de valorização do automóvel, o recorde de venda das montadoras nos meses passados. Agora tivemos uma pequena queda, né, nessa metade do ano, mas viemos numa crescente de emplacamento de carro, de novos veículos impressionante. Porto Alegre hoje já está mais próximo a um veículo por pessoa do que, por exemplo, para 2 pessoas. Isso, né? Reflete o ganho do poder aquisitivo resulta nisso, o que é um bem, né? Agora, ter que usar todo dia o seu carro, esse é um problema. Isso é uma discussão. Praticamente todas as cidades que fizeram ciclovias, elas se prepararam antes. Sim. Olha, então eu falei que o sistema exige transporte coletivo de diversas modalidades eficiente, né? Implantação de garagens, de estacionamentos subterrâneos, de transporte fluvial, como Porto Alegre é possível, né? Um programa de alargamento de vias e implantação de ciclovias. Então, às vezes fico comparando, mas em Nova York implantaram ciclovias e o fluxo melhorou. É claro, Nova York tem metrô, né? Tem várias opções de transporte, né? Mas Berlim tem metrô em 5 níveis, em 5 andares. Quer dizer, claro que vai funcionar a ciclovia. Então, Porto Alegre ainda tem muito a caminhar. É isso que a gente quer, que seja integrado e que facilita o transporte, inclusive de ciclovias. Quando isso acontecer, a ciclovia será viável e segura. Agora, Marcelo, a Rua José do Patrocínio, ali na Cidade Baixa, teve a ciclofaixa implantada, né, e se manteve, e mantiveram ainda a parte para estacionamento, né, reduziram um pouquinho da pista ali. Mas, mesmo deslocada para o centro, teve uma certa harmonia entre os veículos, as bicicletas e os carros estacionados. A gente até está passando imagens ali. Esse é um modelo que deveria ser seguido em Porto Alegre? É uma das alternativas para não tirar esse espaço do pedestre, né, das calçadas, e também manter o espaço dos motoristas? Claro. Especialmente do estacionamento, que foi uma das queixas do comércio. Do comércio região, local. Né? Então, tem uma visão de alguns comerciantes que precisa ter estacionamento na frente do seu comércio. Né? Enquanto que há estudos aí mundo afora mostrando que quando você faz uma ciclovia na frente do teu comércio, você atrai mais o comércio local. Então, inclusive, há estudos econômicos mostrando que é vantajoso para o comerciante não ter uma ciclovia ali e não ter o carro estacionado. A prefeitura aí na José do Patrocínio topou a parada e fez na rua. Né? Que bom, fez na rua, tirou um espaço da rua. Mas não foi além, quer dizer, manteve os carros estacionados. A José do Patrocínio é uma rua infelizmente, ela não teria essa vocação, mas ela é uma rua de intenso fluxo. Né? Ela teria que ser desviada, porque ela é uma rua quase interna de bairro, ela é uma rua nervosa, o transporte coletivo passa ali, tem uma movimentação intensa, tem os bares ali, então ela teria que ter outra vocação.
né? E aí se manteve os carros estacionados. Isso afunilou mais e trancou mais. Então a solução ali é tirar o carro estacionado. Mas essa briga a prefeitura não topou. Ela segue um pouco essa lógica, modelo carrocêntrico, né? A cultura do carro é tão forte que ela não topa a parada. Ali, se for contar, talvez tenham 30, 40 carros estacionados, ou seja, leia-se, 30, 40 pessoas. A gente sabe que é um carro por pessoa. Claro. Então, trancam a rua por conta de 30 pessoas, 30, talvez seja 50, enfim, mas não são 500, não são, né? Que trancam a rua para depositar um bem pessoal ali. Sim, quando poderia estacionar numa rua interna, enfim, dá outro jeito, porque essa é a questão de quem é esse espaço. É direito de um cidadão deixar ali o carro estacionado, né, o dia todo, né, mesmo que tenha parquímetro por 2 horas por dia, tu estaciona o teu bem, é como se tu largasse ali um sofá teu e agora aqui é meu. Esse espaço deu uma brecha para uma questão também da invasão por outro lado, né? Algumas pessoas, devido ao movimento na Cidade Baixa, usam a ciclovia para caminhar, usam como calçada hoje praticamente a ciclovia. Né? Principalmente na noite. Principalmente na noite. Mas assim, a retirada dos estacionamentos, especialmente lá na Vasco da Gama, tem trazido problemas para os comerciantes. Tem um restaurante que diminuiu muito o seu movimento. Tem uma lavanderia que está praticamente fechando, porque as pessoas não têm estacionamento próximo e nem nas vias laterais, ou seja, Porto Alegre ainda precisa de muito investimento em estacionamentos. E estacionamentos, assim, vamos supor, mais em conta, porque o preço dos estacionamentos estão impraticáveis. Impraticáveis, né? Realmente. No centro da cidade é muito caro. Agora, mesmo. Vereador Nedel, e no meio do evento, projeto, pior ainda. Sim. Esse projeto que o senhor apresenta, o senhor acha que ele vai trazer mais segurança para os ciclistas e para os pedestres? Ah, sem dúvida. E para os pedestres também. Porque eu não acredito que os pedestres, sendo a ciclovia no passeio, os pedestres venham ser agredidos pelo ciclista. Isso eu não acredito. Né? E nós temos possibilidade em várias ruas, em vários locais, de fazer no passeio. Uma pergunta, vereador Nedel. Caso seja aprovado, né, esse projeto, mudaria, por exemplo, as ciclofaixas que já existem? Não. A lei não pode retroagir. Isso não. Não pode? Não pode. Bem. Agora, Marcelo, está havendo essa discussão entre os vereadores, entre os partidos, enfim, para achar uma forma mais eficiente de manter as ciclovias, né, as ciclofaixas, manter os pedestres, manter o comércio? É uma discussão que rende pano para manga, né? Não, é uma discussão de modelo de cidade, né? Se você quer uma cidade como ela está aí, já trancada, vocês acabaram de mostrar a imagem da Cis Brasil, né? E olha que a Cis Brasil é uma rua que transita muito ciclista no final da tarde, operários, tento ver o pessoal ali de Barra Forte indo e voltando, né? Ali por em torno de 4h30 da tarde, vê um fluxo muito grande. Mas então, a ciclovia ela revela um modelo de cidade. Se você aposta nesse modelo que está aí, e as pessoas, olhem só, as pessoas continuarão comprando mais carros. Porque o carro o novo, que foi comprado há 2, 3 anos atrás, quando ele voltar para o mercado como usado, o preço do usado vai baixar muito. Vai acontecer como nos Estados Unidos, Europa, tu compra um carro por $1.000, $500, tu compra um carro de 4, 5 anos. Então significa que esse modelo baseado no incentivo, alargamento de rua, construção de viaduto, estacionamento subterrâneo, tudo que incentiva, passa um recado de que é abrindo rua, é construindo estacionamento subterrâneo, é aqui e ali que tu vai fazer a cidade fluir, é um pensamento atrasado, ele é equivocado. Acho ao contrário. Isso está no mundo. Então, vereador, uma série de países, mundo afora, estão fazendo política de restrição ao uso do automóvel. Em Londres tem pedágio urbano, tu tem um chip no carro, se tu entrar no centro da cidade, ele já te cobra. Entende? Buenos Aires fechou o centro da cidade. Na zona central de Londres é alta e é caro, não é nada barato circular. Então, quer andar de carro? Tem um preço alto. Né? Claro tanto que só circulam no centro de Londres carrões, pode. Piccadilly Circle é só carrão. Então, o ideal seria, como você me perguntou no começo, né? Utilizar o transporte coletivo, né? Ele ser realmente de qualidade para as pessoas irem para o transporte coletivo, e os meios alternativos, que é a bicicleta, o a pé, né, o patins, o skate, enfim, se deslocar, integração entre os modais, tu poder ir de bicicleta até um lugar, né? É isso, mas é que nós estamos ainda no modelo carrocêntrico. A minha missão aqui... Nós tiramos as carroças das ruas, né? Ainda temos a presença, estamos em processo. Mas eu vou tentar aqui ser o advogado da ONU, né? Vamos tentar conciliar os interesses, que é assim que a gente quer que a nossa cidade ande.
antes de implantar ciclovias na prática mesmo, né, o objeto, a parte concreta, né, o asfalto, enfim, a gente tem que pensar em sinalização, a gente tem que pensar em educação. A gente tem um exemplo, por exemplo, dá para botar aí, nosso diretor, Guilherme, por favor, a Ipiranga, ali, a Beira-Rio, desculpa, Beira-Rio. Há ainda uma certa confusão entre pedestres, entre ciclistas, né? O pessoal às vezes caminha onde não tem que caminhar, corre onde não tem que correr, anda de bicicleta. Concomitante a essa aplicação, o projeto passando ou não deveria ter também um trabalho da prefeitura, um trabalho de educação, campanhas, para que a gente possa educar o pedestre, educar o ciclista, educar o motorista, educar todos que participam, todos os agentes de trânsito. Vocês concordam nesse aspecto? Que ainda estamos atrasados também nessa relação? Estamos atrasados, mas acho que nós concordamos, né? Não, concordamos, só que tem uma questão, e aí o vereador Nédeo votou a favor disso, eu tenho que colocar essa questão. Porto Alegre, quando aprovou o plano diretor cicloviário, vinculou campanhas educativas, certo? E construção de ciclovias às multas de trânsito. Então, 20% do que se arrecadava em multas de trânsito deveriam ser destinados para esse fim. Então, era uma garantia real, concreta, porque as multas estão aí, Porto Alegre arrecada em torno de 30 milhões por ano em multas, então 20% disso iria para ciclovias e para as campanhas educativas, que até agora nunca vieram, certo? Então, só que a prefeitura não cumpriu, foi condenada na justiça no ano passado e aí encaminhou para a Câmara de Vereadores uma lei para retirar essa vinculação. Disse que agora ficará vinculado ao orçamento do município. E a gente sabe que o orçamento é uma peça de ficção, ela às vezes é cumprida, muitas vezes não é. Então, o vereador Nédeo foi a favor disso. Foi uma disputa grande. E foi isso a favor, porque as alternativas são muito maiores, mais amplas do que os 20% sobre as multas. As multas ficariam limitadas a 6 milhões por ano. Não, vai ter muito mais, porque, veja, todas esses alargamentos, isso são projetos de um volume alto. Então, o valor das ciclovias virá para o fundo e mais, teve uma emenda que o vereador também foi contra, que garantia o mínimo dos 20% das multas. Então, o mínimo, esse que ele quer, sempre vai estar assegurado, mas o acréscimo virá muito fortemente. Sim. Então, nós melhoramos, mas o vereador não está de acordo porque o projeto era dele. Então, então a gente lamenta. Vai ter muito mais recursos para as ciclovias. Depende de quem que tenha mais recursos. Olha, teve condenação na justiça por não aplicar os 20%, transitou em julgado, terminou, a prefeitura foi condenada. E aí a forma que ela achou para se livrar da condenação foi encaminhando o projeto de lei. Então, não conseguem cumprir nem o que se arrecada em multa. Mas, enfim, é uma discussão, né? Eu acho que tem uma... Né, a base do governo, e o governo tem feito algumas ciclovias na área mais central, quando os atropelamentos e o risco maior é na região periférica da cidade, né? Tem feito dessa forma, em cima da calçada, pintando ela toda de vermelho em lugares que não precisa, há vários ciclistas caindo tombo, porque ela é lisa, né? Da Ipiranga, vários tombos já caíram. Então, assim, a gente já tentou dialogar de inúmeras formas, com reuniões, com tudo, mas a gente vê que a lógica é outra. A lógica é do alargamento da rua, convite para ter mais carros, né? E isso é um pouco andar na contramão da história. Agora, vereadores, sobre isso, sobre a inibição, sobre inibir, né, a compra de veículos. Comprar veículos, aumentar a compra de veículos também aquece a economia, né? Exatamente, acresce a economia, mas aumenta os problemas de trânsito. A solução é ter alternativas para deixar o carro em casa ou ir até um certo espaço com estacionamento público barato, né? E aí então pegar o metrô, pegar a bicicleta, ou ir de bicicleta como está acontecendo em Brasília. O pessoal vai de bicicleta até o metrô, deixa lá a bicicleta estacionada e vai até o seu trabalho de metrô. Essas possibilidades nós precisamos implantar em Porto Alegre. O estacionamento subterrâneo, se eu não me engano, a primeira ideia era próximo ao Araújo Viana, no Largo Pérez também. A que pé anda dentro da Câmara essa discussão?
Eu estudei esse assunto, fui em São Paulo e vi os 2 estacionamentos subterrâneos lá, e eles me disseram que é um investimento muito grande e que até agora eles não recuperaram o investimento, ainda não estão tendo lucro. Sim. Então tem que fazer uma equação para que isso... uma engenharia para que isso dê resultados econômicos. No caso do Araújo Viana, parece que tem uma questão de lençol freático ali também, que viabilizaria a construção. Seria uma parceria público-privada? Como é que seria? Eu acho sim, porque a prefeitura não teria recursos suficientes para isso. Deveria ser. Em São Paulo, fizeram embaixo de uma praça 3 ou 4 níveis de estacionamento, com segurança, com ar-condicionado, com renovação de ar, com estacionamento. É uma operação cara para dar segurança. Tem um plano de se fazer ali ao lado do mercado público. Também é uma engenharia complicada, mas é o futuro. Sim. É o futuro. E também, mas isso deve ser integrado com o metrô, com os BRTs, com todos os sistemas de transporte que Porto Alegre ainda está atrasado, mas que pretende implantar. Para deixar claro, né, é Porto Alegre e região metropolitana. Hoje a gente tem, por exemplo, espaço dentro do Transurb para as bicicletas. Sim. O Marcelo estava relatando que veio de Alvorada, né? Então, ou seja, a gente tem que pensar também com as outras prefeituras, outros municípios que compõem a região metropolitana. Nós temos que pensar assim na grande região. Exatamente. É isso aí, porque Marcelo, não se vive isolado. Temos que ser integrados também. Com certeza. Vereador Marcelo, em alguns lugares de Porto Alegre, a PTC tem colocado o bicicletário, né? Para que a pessoa possa se movimentar. Colocar com segurança a bicicleta, né? Tu acha que tem segurança esses bicicletários? Pode ter algum problema de... Não é a IPTC que tem colocado, né? São comerciantes que têm recebido autorização, dependendo do tamanho da calçada, do espaço do recuo. A IPTC começou a implantar agora nas paradas de ônibus nesse final de semana. Bom, então eu até não estou sabendo, né? Não estou sabendo. É um avanço. Bom, essa já é um segundo ponto, né? Da pesquisa que se fez há 10 anos atrás, se detectou que o primeiro problema é a segurança do ciclista, por isso a ciclovia. Depois, o medo de ser assaltado, e o terceiro era, com pouco, 5% das pessoas, em torno dos 5% disso, disseram que não tinham onde colocar a bicicleta. Então esse é um outro tema que também, mas eu diria que não, nós estamos assim, para fazer as pessoas andarem, tem que ter ciclovias interligadas, sim, coisa que a gente não conseguiu ainda em Porto Alegre. Canoas também já abriu um processo aqui, está em fase de implantação. Claro, toda a estrutura, porque a gente está falando de estacionamento de veículos e a bicicleta também, o veículo precisa de um lugar para... Mas o fato é que as mudanças virão com a integração do transporte. Sim. Como vocês colocaram, não resolve Porto Alegre, só Porto Alegre, tem toda a questão da região metropolitana, mas a saída passa pelo transporte coletivo, né? Essa ideia de incentivar o uso individual do transporte, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Bom, agradeço a participação de vocês, vereador João Carlos Nedel e o vereador Marcelo Esgarbosa. Obrigado pela presença de vocês aqui no Conexão, sejam sempre bem-vindos. E a gente vai voltar a falar no desenrolar. Né, e parabéns pela discussão em alto nível, é assim que a gente precisa construir a nossa cidade, né? Procurando o melhor sempre.